vamos iniciar mais um vídeo nosso aí. Hoje a gente vai tratar de um assunto muito importante, que é o assunto MMC, MDC. Ele é muito útil para alguns tipos de problema, né? Lembrando que lá em frações a gente usou o MMC para encontrar a ideia do denominador comum, mas a gente vai entender um pouco melhor. Bom, então o primeiro passo para a gente poder trabalhar a ideia de MMC e MDC é a gente entender dois conceitos básicos: múltiplos e divisores. Bom, vamos aqui rapidinho pensar comigo no conjunto dos múltiplos. Vamos pensar aqui em múltiplos de 20. Múltiplos de 20, repara que a gente vai ter o seguinte: é a tabuadinha do 20. 20 vezes 1, 20. 20 vezes 2, 40. 20 vezes 3, 60. 20 vezes 4, 80. E assim a gente vai montando esse conjunto. Repara que é um conjunto infinito, ele tem uma infinidade de termos. A gente começa no 20, 40, 60, 80 e assim sucessivamente. Então eu tenho um conjunto chamado conjunto infinito. Então ali eu tenho os múltiplos. Agora vamos pensar em contrapartida no conjunto dos divisores do mesmo 20. Então a gente vem aqui, divisores de 20. Nós temos, bom, aí vamos pensar. Quem divide 20? Cuidado, 1 é o divisor universal, ele divide todo mundo. Então se ele divide todo mundo, o 1 está aqui. Próximo divisor nós temos o 2, tá? 2 divide 20, 20 dividido por 2 dá 10. Depois nós vemos o 3, 3 não divide 20, então o próximo cara é o 4. Depois do 4, a gente passa a ter o 5, perfeito. Depois a gente vem aqui o 10. Gente, quando a gente fala de divisores, cheguei na metade do número, o próximo divisor é só o próprio número. Então olha só, conjunto dos múltiplos, 20, 40, 60, 80 e assim sucessivamente. O que a gente vai ter aqui? A gente tem um conjunto infinito. Conjunto dos divisores. Aqui nós passamos a ter um conjunto finito. Repara que nós temos 2, 4, 6 elementos. Tá? Bom, aí às vezes você pode parar e pensar assim: Jair, mas é muito complicado a gente pensar como fica a ideia dos divisores, porque é meio empírico, eu fico testando. Vou te dar uma ideia aqui, vem cá. Pega o 20 e fatora. Fatorar em fatores primos. Números primos são aqueles números divisíveis somente por 1 e por ele mesmo. Então, por 2 eu tenho 10, por 2 eu tenho 5, por 5 eu tenho 1. Pronto. Essa é a forma fatorada do 20. Feito isso, a gente vai colocar uma barrinha aqui e pensar nos divisores. Vem comigo. Quem é o divisor universal? A gente falou sobre o divisor universal. O divisor universal é o 1. Certo? Então nós temos aqui o 1 como divisor universal. E agora a gente vai pensar o seguinte: todo divisor é uma combinação entre esses valores. Então olha só, 2 vezes 1, 2. Olha para cá, daqui para cá eu mudei o número? Não, eu continuei com 2. Então eu vou lá, 2 vezes 2, 4. Daqui para cá eu mudei o número? Opa, mudei. Então eu volto lá no topo. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. Repara que aqui nós acabamos de definir os divisores de 20. Então nós temos 1, 2, 4, 5, 10 e 20, que são os divisores. E não foi uma forma muito trabalhosa, sim, a gente usou a combinação entre esses valores. Perfeito? Então agora que a gente já sabe o conceito de múltiplos e divisores, a gente vai poder falar de MMC e MDC. Então vamos falar de MMC. O que seria o MMC? Galera, é bom a gente entender o conceito. Muitas vezes a gente não entende matemática, a gente não entende o que significa. MMC significa mínimo, múltiplo, comum. Tá? Então nós temos mínimo, múltiplo, comum. Ah, gente, por que eu falo de mínimo? Porque volta no conjunto dos múltiplos. O conjunto dos múltiplos é um conjunto infinito. Certo? Então eu preciso falar de um mínimo. Porque se eu falasse máximo, múltiplo, comum, eu não teria fim, porque esse conjunto é infinito. Então vamos buscar uma ideia aqui. Pensa comigo nos múltiplos
de 8. Múltiplos de 8 seriam 8, 16, 24, 32, 40. Certo? Conjunto infinito, vai continuar. Pensa agora nos múltiplos de 12. Quem seriam os múltiplos de 12? 12, depois o 24, 36, depois a gente vai ter o 48, depois a gente passa a ter o 56 e assim sucessivamente. Repara que eu estou em busca do MMC, mínimo múltiplo comum. Então eu vou comparar esses dois conjuntos. O 8 está aqui, mas não está aqui. O 16 está aqui, mas não está aqui. O 24 está aqui. Opa, ele está aqui. Repara que ele vai ser o mínimo múltiplo comum. Por quê? Porque ele é o menor múltiplo comum. Ou seja, o menor número que aparece aqui ao mesmo tempo nos dois conjuntos. Poxa, mas isso é chato, eu vou ter que ficar fazendo conjunto e depois analisar? Não. Agora a gente vai criar um algoritmo, uma forma de fazer o MMC direto. Então, dá uma olhadinha para cá. Eu quero calcular o MMC entre 8 e 12. Com isso, eu vou ter que usar a ideia da fatoração. Eu pego 8, eu pego 12, coloco uma barra e começo a fatorar esse cara. E aí a pergunta que eu vou fazer para você é: quem é o primeiro primo? 2. O 2 divide algum desses caras? Ah, divide. Aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 6. Novamente o 2 divide algum desses caras? Divide. Aqui dá 2 e aqui dá 3. Novamente o 2 divide algum desses caras? Divide. Aqui dá 1, aqui dá 3. Maravilha. Pergunta: o 2 divide algum desses caras? Não. Então, se o 2 não divide mais, eu mudo de primo. Meu próximo primo é quem? É o 3. Então, eu ponho 3 aqui e eu passo a ter 1 e 1. Galera, quando a gente chega no 1 e 1, é sinal que eu acabei de identificar o meu mínimo. E o meu mínimo, ele passa a ser o produto desses valores que estão aqui. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24. Ou seja, acabei de definir o mínimo múltiplo comum. Então, o mínimo múltiplo comum entre 8 e 24, sem precisar de abrir o conjunto, vai ser o próprio 24. Bom, quando que eu posso usar esse tipo de exercício? Né? Como é que pode aparecer para mim? Imagina que você está parado em uma praça e nessa praça trafegam 3 ônibus. E você percebe que o ônibus 1, ele leva 20 minutos para retornar à praça. Ele sai, trafegou e voltou. O ônibus 2 leva 30 minutos para fazer o trajeto dele, certo? E depois, o ônibus 3, ele leva 40 minutos para fazer o trajeto dele. Ou seja, se agora é meio-dia, tá? Meio-dia. Esses ônibus estão na praça, os 3 se encontram. Qual horário, novamente, eles vão se encontrar na praça? Então tem que tomar cuidado com isso. Repara que eu estou pensando lá no futuro. Eu quero que eles se encontrem novamente. Vai passar um determinado tempo e eles se encontram de novo. Mas em que tempo isso ocorre? Vamos pensar comigo. Vê se você concorda aqui. Quando a gente pensa lá no futuro, eu estou pensando na ideia de múltiplo. Estou pensando lá na frente. Eu preciso de encontrar um momento em que os 3 vão estar novamente no ponto de ônibus. Com isso, olha o que eu vou fazer. Calculando o MMC entre 20, 30 e 40, eu vou achar o menor múltiplo comum desses 3 números. E aí, quando eu encontrar o menor múltiplo comum, concordo que vai ser o momento que eles vão se encontrar novamente após as 12 horas. Então, você vem aqui, primeiro primo é o 2, 10, 15, 20. Novamente, por 2, 5, 15 e 10. Novamente, por 2, 5, 15 e 5. Bom, o 2 já não divide mais ninguém. Próximo primo que nós temos vai ser o 3. Aí a gente passa a ter 5, 5 e 5.
O 5, o 3 já não divide mais ninguém, mas agora é o 5. 5. Aqui vai dar 1 e 1. Logo, quando eu chego no 1 e 1, eu acabo de encontrar o meu MMC, que vai ser o produto desses números aqui. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24, vezes 5, 120. Ou seja, após 120 minutos, eles se encontram. Só que 120 minutos transformados para hora são 2 horas. Então, era meio-dia, eles se encontraram. Eles voltam a se encontrar novamente às 14 horas. Então, é muito comum aparecer exercício onde o cara fala: um cometa passa 69 anos, o outro passa 81 anos e o outro passa de 72 em 72 anos. E aí você quer descobrir quando que esses cometas vão passar junto novamente. É ideia de futuro. Quando eu penso em futuro, eu penso em mínimo múltiplo comum. Perfeito? Bom, então o conceito de mínimo múltiplo comum está bem amarradinho para a gente. Vamos falar de um outro conceito agora, rapidinho, que vai ser o conceito de quê? De máximo divisor comum, que é o famoso MDC. O MDC, ele está falando para a gente máximo divisor comum. Então, é o nosso maior divisor comum. A gente pode usar a mesma ideia do mínimo múltiplo comum. Pensa aqui, eu tenho divisor. Vamos pegar o 8, o mesmo exemplo. Quem são os divisores de 8? 1, 2, 4. E agora passou da metade, é o próprio camarada. Divisores de 12. Eu passo a ter 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Repara que eu fiz da forma onde eu busquei na minha mente quem são os divisores, mas eu poderia ter fatorado e encontrado. Agora vem no conceito: máximo divisor comum. Se é máximo divisor comum, eu estou procurando o maior divisor comum. Se eu estou procurando o maior divisor comum, eu vou vir aqui e vou procurar. Bom, o 1 está aqui. Ele não é o maior ainda. O 2 está aqui também. O 4 está aqui. O 8 está aqui, mas não está aqui. Logo, o máximo divisor comum é o maior divisor que aparece para os dois ao mesmo tempo. Quem vai ser esse cara? Vai ser o 4. Então eu falo que o MDC entre 8 e 12, o maior número que divide os dois ao mesmo tempo vai ser o 4. Bom, gente, mas não tem nenhuma técnica para eu ficar fazendo um negócio direto dessa forma? Não. A gente tem uma técnica assim para facilitar a nossa vida. Então olha para cá. 8, 12. Tá aqui. Vamos lá. Qual que é a diferença do MMC para o algoritmo do MDC? Aqui a pergunta que eu fazia é: o 2 divide alguém? A pergunta que eu vou fazer aqui agora é: o 2 divide os dois? Opa, o 2 divide os dois. Então aqui vai dar 4, aqui vai dar 6. Aí, o próximo cara que eu vou jogar é o 2. A pergunta é: o 2 divide os dois? Opa, divide. Aqui dá 2, aqui dá 3. O 2 divide os dois? Não. E não existe nenhum número primo que divida os dois ao mesmo tempo. Então, logo, a gente chegou no MDC, que vai ser o produto aqui dos valores. Então, deu 4. Então, o MDC entre 8 e 12 vai ser 4. Bom, perfeito. Então, a gente criou um método para encontrar o MDC. Vamos pegar um exercício que pode vir aparecer no concurso, na prova que você queira fazer. Bom, vamos pensar junto aqui. Imagina que você tem 3 retalhos de tecido. O tecido 1, ele tem 24 metros. O tecido 2 tem 32 metros. E o tecido 3, ele tem 16 metros. Imagina que eu viro para você e falo: bom, nós queremos dividir esses tecidos em
partes iguais com a maior medida possível. Porque eu poderia dividir ele de 1 em 1 metro, seriam partes iguais. Mas olha o que eu coloquei, com a maior medida possível. Maior medida possível. Caramba, máximo divisor comum. Porque vai ser o maior cara que divide aqueles 3 números ao mesmo tempo. Então eu venho aqui e penso, eu vou calcular o MDC entre 16, 24 e 32. Coloco uma barra aqui. Vamos lá. Qual é a pergunta mesmo? Quem é o primeiro? Primeiro é o 2. O 2 divide os 3 elementos? É isso que tem que perguntar. O 2 divide. Então aqui dá 8, aqui dá 12, aqui dá 16. Bom, vamos lá. O 2, ele divide os 3 elementos? Divide. Aqui vai dar 4, aqui vai dar 6, aqui vai dar 8. Jogo o 2 novamente. Ele divide os 3 elementos? Aqui vai dar 2, aqui vai dar 3, aqui vai dar 4. Põe o 2 de novo. Ele divide os 3 elementos? Ih, não divide não. Joga o 3, divide os 3? Não. Ou seja, se você não tiver mais nenhum número primo que divide os 3 ao mesmo tempo, você fecha o pacote e escreve 2 vezes 2 vezes 2, vai dar 8. Logo, 8 é o seu MDC. Ou seja, você vai dividir esse tecido em 8 metros e vai te dar 3 pedaços. Repare que aqui já vai automático. O tecido de 24 metros, ele vai ser dividido em pedaços de 8 e vai dar um total de 3 pedaços. O seu tecido de 16 metros, ele vai ser dividido em pedaços de 8, ou seja, pedaços de 8 metros, e você vai ter 2 pedaços. Agora, o seu tecido de 32 metros, ele vai ser dividido também em pedaços de 8 metros, e você tem um total de 4 pedaços. Bom, com isso, a gente fecha a ideia de MDC, tem que praticar a ideia. Então, sempre que falou em dividir, pense em MDC. Pensou em futuro, pense em MMC. Bom, muito obrigado e a gente fica para a próxima. Um abraço.